Aos 6 anos de idade, parece aquelas histórias de médium de televisão, né? Mas eu não sou médium. Então, aos 6 anos de idade, eu comecei a ver coisas na minha casa. Mó voz de narrador, Essa é Glenn Total, Briggs. total. Briggs, essa Sim, ele estava lá quando olhou para minha cara. Mas por quê? E agora? Quem você é? Eu estou com medo. Pequeno Joe, o que fará agora? Eu correrei. Meu nome é Jennifer. E aí, com 6 anos de idade, eu comecei a realmente ter certas percepções dentro da casa. A minha casa era parecida com essa. Tá. Assombrada. É uma casa assombrada essa? A cara dele. Você diria que é assombrada? Essa casa tem coisas interessantes, cara. Como você define uma casa É Nenhuma- mal assombrada? Então, se é mal assombrada, o espírito é incompetente. Cara, eu sempre pensei isso, é verdade, Ué. não é? Porque se é mal assombrado, ele não tá, ele não tá, pode ser não é? bem assombrada. Ele não tá fazendo o trabalho direito. Pô, Bem cara, é esse mesmo. espírito é incompetente, é um vagabundo, Por que virou entendeu? esse negócio de mal assombrado? Não é. Tem que ser assombrada. Aí sim é Ou legal. assombrada pelo mal. Eu acho que eles queriam dizer isso, Se né? fosse em inglês, sei lá, podia inverter, né? Colocou um mal na frente e tal. Mas, não, o espírito aí não é incompetente. Acho que vai de cada um. Mas... Assombrada é por causa de sombra, vem daí, né? Sombras, pode ser. Eu não sei se em termo em inglês, de repente, quando foi traduzido, foi mal traduzido. Porque pode ser haunted house, Haunted house. até o spooky houses. Só que o spooky é uma palavra que designa um susto sutil. Tá. Não um negócio meio E freak. haunted é Haunted seria como assombrada, ou talvez amaldiçoada. amaldiçoado. Cursed, É amaldiçoada. cursed. É, cursed. É. Então vai da Você tradução. morava numa casa assombrada? Sim. E Sim. quando você percebeu isso? Aos 6 anos de idade eu comecei a vê-los. Mas a coisa aconteceu de uma maneira mais forte aos 14, quando eu sofri um acidente de carro. A minha casa foi uma das primeiras a serem construídas nesse bairro mesmo. Ah, aqui perto, né? Aqui Você falou, perto. Eu morava perto do estádio do Morumbi. Tá. Tá? Morumbi tá bem pra lá. Na parte de trás, tem Sei, várias sei. ruazinhas, então Tá. foi. Isso faz. Quase não tem prédio lá, né? Não, eram só casas. Então ela foi uma das primeiras construídas ali, tá? Com o tempo, os novos vizinhos foram aparecendo e ali houve, obviamente, surgimento. Era uma grande senzala. Você tem a Casa da Fazenda, que é a casa do senhor de Ah, é? engenho. Aqui Porque tudo era uma região de fazendas aqui, né? Sim, Já me falaram isso. sim. Ah, tanto que acho que é Fazenda Morumbi, não é um negócio desse? Então tem a Casa da Fazenda e tal. Então, assim, isso aqui era uma grande senzala. Caramba. Então o solo já tem muitos corpos aqui, tá? Teve muito sangue que correu aqui, com certeza. Com o passar do tempo, os vizinhos foram chegando e a gente foi começando a conhecer a vizinhança. Tá. Aí, aos 14 anos de idade, eu fui brincar com o meu vizinho da frente, fui me apresentar a ele, atravessei a rua, conversei com ele. Na hora que eu voltei para casa, um carro me pegou. Era uma rua movimentada? Assim? Não era. Caramba. Tanto que o cara desceu numa velocidade entre 60 e 70 por hora. Nossa. Era aqueles Passat verde de aço galvanizado Tô ligado. antigo, cara. Que bate numa massa. Não, esse era o problema. É, né? Porque Podia hoje amassar, é porque pô. hoje absorve O motor do cara ia cair, né, comigo. Não, então, aí eu só vi um clarão. Pum, atravessei a rua, vi um clarão. No que eu vi um clarão, Você não viu o carro de onde estava não vindo? vi nada, cara. Nada. Eu me vi entrando num túnel, cara. E eu vi assim, tipo, parecia um negócio super legal, porque eu tava flutuando, eu tava subindo. E aí eu olho pra cima e encontrei minha bisavó, uma pessoa que eu nunca tive contato assim. Eu olho pra minha bisavó, ela olha pra mim e fala: Rô, não tá na tua hora, pode voltar. Aí eu acordei. No que eu acordei, eu tinha rolado uma casa de distância. Então ele me pegou logo no começo da minha casa, eu rolei e fui levantar no final da casa do meu vizinho do lado. Caramba. Levantei, tirei a poeira e entrei em casa. Quando eu olho o capô do cara, tava com um puta de um amasso, porque ele deve ter me pego de frente, eu bati e Foi pra saí. cima. O cara entrou desesperado em casa, me jogou dentro do carro e me levou pro Einstein, que era o mais perto. O que aconteceu comigo? Nada. Eu não quebrei nada. O que aconteceu eu bati a cabeça numa pedrinha que estava no chão e aí abriu. Caralho. E aí tive que dar Onde? ponto, mas Que nada. em que parte da cabeça? Não, ainda foi Em aqui em cima? cima, tá? Pegou. Mas não foi nada. Tipo assim, eu tava lúcido, eu vi o cara dando ponto, eu tava conversando com o médico, e o médico Nossa, falando cara. comigo: "Não, fica tranquilo, não aconteceu nada, tal, só
né? Bateu com a cabeça e tal. Tranquilo. Com o tempo, as coisas começaram a ficar um pouco mais fortes. Então parece que desprendeu assim, essa percepção do túnel. Não, mas antes de você seguir, eu queria só entender esse túnel de luz aí. Sim. Porque normalmente o pessoal fala que é um túnel que você caminha pra ele, você tava flutuando. Eu fui levado, parecia que eu estava sendo abduzido. Então, mas a sua visão era de fora, você se via Não, ou você... primeira você tava pessoa. primeira pessoa, você tava dentro do túnel de luz. Sim, tava dentro do túnel. E você tinha noção que você achava que tava morto? Ou se você eu não sabia de nada, sabia cara. de nada. Eu achei que eu tava, tipo, porra, que legal. Porque você não tem sensação nenhuma. Você só tem uma percepção dizendo, eu estou sendo levado. Mas, tipo, é que nunca aconteceu comigo. A minha pergunta é, você tá dentro desse túnel de luz, você não tem a percepção, tipo, fui atropelado? Nada. Ah, é? Eu não sabia o que tinha acontecido. Caramba. Nada, eu não vi o carro. Eu não vi. Então, mas... Eu entrei e já tava no flash. Mas, de repente você tá vendo uma luz. O que passa pela sua cabeça? Nada, não passou nada, porque eu não tinha referência de nada. 14 anos de idade, eu sou de né? 1975. Cara, assim, a gente não tinha conceito de alienígena, não tinha nada, cara. Nos anos 80 só uma coisa... que começou a criar o conceito de abdução, né? Eu falei, nossa, tô sendo abduzido. Pô, que legal. Pelo menos dá um rolê. Nave espacial tal, mas não era. Na sua cabeça é só uma coisa estranha que tava acontecendo. Alguma coisa nova. Tá, então não era nem estranho, tipo, pô, o que será que tá acontecendo? Algo novo, não sei o que é, vambora. Entendi, agora vamos continuar então a história. Beleza. Aí eu comecei a ter percepções em casa com uma facilidade maior. Então eu comecei a ver certos seres em casa andando. E isso Antes disso, você nunca tinha visto? eu só via, mas esporadicamente, mas eu ignorava. Olhar de criança. Criança olha e fala, é um amigo invisível. Ou é algo que eu não sei explicar, então não vai fazer diferença para mim. Você tem medo, mas o medo, ele vamos dizer assim, ele vai sendo consumido porque você para sua mente, vai brincar com outra coisa, você se distrai, é um medo pontual. Tá. O medo hoje de obsessores, seres do mundo espiritual, para a maioria, é um medo contínuo. Tem gente que tem fobia disso, tem medo de espíritos, pode nem ouvir falar a palavra espírito que sai correndo. Tá? Muito bem. Aí, com o tempo, eu comecei a vê-los com uma certa frequência. E eu treinava, fazia musculação numa academia. Entrei na academia, eu estava com 16, 17 anos. E um dia aconteceu um fenômeno, cara. E aí é que a gente vê a ingenuidade dos anos 80 para a ingenuidade hoje como seria. Eu estava treinando e tinha um cara mais velho. Ele devia ter uns 50 anos de idade. Ele ficava olhando para minha cara toda hora. Eu falei, ô, tô cagado, ele se apaixonou. Mas não, naquela época não tinha esse conceito de, né, vamos dizer, assédio, coisa desse tipo. Não tinha. Beleza. Aí um dia ele chegou pra mim e falou, cara, eu preciso te levar num lugar. É sério, você precisa ir comigo. Eu olhei pro pessoal da academia, tinha um amigo meu lá, eu falei, meu, o que tá rolando? Ele falou, não, é sério, você precisa ir comigo. Sábado eu vou vir aqui, eu vou passar aqui na porta da academia, se você quiser, você vai. Não te explicou nada? Nada. Falei, tá bom. E eu falei, deixa eu pagar pra ver, eu vou. Cheguei sábado lá, ele apareceu num carro com a mulher e 2 filhas. Crianças. Me colocou do nada, cara, e me levou a um centro espírita, na Horácio Laffer, chamado Luz Divina, que fica no Itaim. Quando eu entrei, a mulher da porta olhou pra minha cara e falou, que bom que você voltou. Eu falei, Serginho Malandro, ele vai aparecer e fala, pegadinha do centro espírita. E eu olhava e falava, não entendi. Aí eu entrei no centro espírita. Ele tem uma livraria que fica do lado esquerdo, pelo menos na época tinha, hoje eu não sei como é que tá. E tinha gente que chegava e me cumprimentava, falava, poxa, que bom que você voltou, que bom que você tá de volta. Eu falei, não, os caras estão vendo alguma coisa, eu não sei o que é. Quantos anos você tinha? Tava com 17 anos. Aí fui tomar o passe magnético deles lá.